Já. Muito boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo. Então vamos embora continuar aí com mais uma semana de análise combinatória. Então essa telinha foi justamente a telinha que a gente parou na semana passada, que foi a telinha de combinação simples. Então vamos adiante para combinação com repetição. Vê só, gente, qual é a ideia de combinação com repetição? Bom, se a gente for ao pé da letra, né, tentar entender o que seria uma combinação com repetição, a gente poderia pensar em quê? Bom, combinação, a gente sabe que é você fazer escolhas de maneira em que a ordem ela não importa, não é isso? É você fazer escolhas de maneira que a ordem não importa. Mas, a gente pode fazer a seguinte associação. É uma maneira que é difícil até vocês acharem nos livros que eu vou falar, mas eu acho que é uma maneira bem legal da gente entender bem direitinho sobre o que é combinação com repetição, tá? Então, combinação com repetição, vou escrever aqui numa linguagem bem formal mesmo, bem minha mesmo, tá? A gente pode dizer que combinação com repetição nada mais é do que todo problema que possa, vamos lá, uma questão, uma situação de combinação com repetição, eu posso afirmar que é o seguinte, então, combinação com repetição. Todo problema, todo problema que pode ser associado, certo? Que pode ser associado. Então, combinação com repetição. Eu posso dizer que é todo problema que pode ser associado ao seguinte, ou a seguinte, né? A seguinte questão. A seguinte questão. Então, todo problema de combinação com repetição, eu posso associar a seguinte questão, tá? Que seria que questão? Vamos lá. Quantas soluções naturais, certo? E aí eu estou pegando somente números naturais. Quantas soluções, vou botar assim para ser até mais formal, quantas soluções a equação, tá assim fica mais bonitinho, a equação x1 mais x2 mais x3 mais xn igual a k, quantas soluções a equação tal admite sendo x1, x2, x3 até esse xn números naturais. Admite sendo esses números x1, x2, x3, xn números naturais. Bom, eu sei que quando a gente observa isso, a gente tem às vezes uma certa dificuldade, né, em tentar analisar o que é que isso significa. Então, veja, quantas soluções a equação x1, x2 mais x3 mais xn igual a k admite sendo x1 mais x2, x3, xn números naturais, tá? Então, a situação é justamente essa. Quantas soluções isso aí vai admitir, beleza? Daí vamos ver, então, como é que a gente vai parar para resolver uma situação como essa, tá? Vamos ver como é que a gente vai fazer para estar resolvendo uma questão nesse estilo. Então, vou pegar um exemplo, tá? Mais prático, e depois a gente vai pegando e vai fazendo associações a essa situação. A combinação com repetição é toda situação, problema, é toda questão, toda resolução que puder ser associada à solução dessa situação. Todo problema de combinação com repetição
você pode fazer analogia com essa situação. Tá? Quantas soluções essa equação admite, sendo esses números números naturais. Isso é uma das coisas, gente, mais importantes de análise combinatória. Saber contar o número de soluções naturais para esse tipo de equação. Beleza? Vamos lá ver como é que a gente faz. Vamos pegar um exemplo. Então, preste atenção. Vou pegar um exemplo, depois eu vou colocando algumas situações mais práticas. Deixa eu colocar logo aqui alguns exemplos. Então, ó, situações. Algumas situações que poderia ser colocado. Por exemplo, montar um sorvete de 3 bolas. Montar um sorvete de 3 bolas. De quantas maneiras eu poderia montar um sorvete de 3 bolas, dispondo de 15 sabores. Então, de quantas maneiras eu poderia montar um sorvete de 3 bolas, dispondo de 15 sabores? Ou então, outra questãozinha, quantas pedras tem um dominó de 0 a 12? Isso tudo, gente, são situações que a gente vai ter combinação com repetição. Entendam que essas situações são de combinação com repetição, por quê? Porque quando você vai montar um sorvete de 3 bolas, dispondo de 15 sabores, você vai ter que escolher 3 bolinhas daqueles 15 sabores que vocês têm disponível, podendo repetir. Quantas pedras tem um dominó de 0 a 12? Para montar uma pedra de um dominó, você tem que escolher 2 valores de 0 a 12, mas que você possa repetir. Percebe? Então, todos esses probleminhas, apesar da gente não estar enxergando logo aí direto, eu vou colocar aqui para vocês que todos eles podem ser associados a esse problema que eu coloquei aqui em cima. Quantas soluções essa equação admite nos números naturais? Tá massa? Vamos lá ver como é que a gente faz para resolver isso daí e como é que eu posso pensar nessa resolução. Vê só, vamos pegar aí um exemplo, tá? Vou pegar aqui uma situação, um exemplo qualquer. Vamos lá. Quantas soluções naturais nos naturais tem, eita, a raiz, nos naturais tem a equação. Vamos lá. Quantas soluções nos naturais tem a seguinte equação? Tem a equação x mais y mais z mais w, tá w mesmo, igual a 7. Então, quantas soluções nos naturais tem a equação x mais y mais z mais w igual a 7? E aí, vamos só rabiscar aqui algumas possíveis soluções e depois a gente vai tentar entender, certo? Como é que eu faço para contabilizar quantas soluções esse tipo de equação vai ter. E aprendam que aprender a contar quantas soluções tem uma equação desse tipo é resolver muitos e muitos problemas de combinatória. É aprender a resolver qualquer questão de combinação com repetição sem ter a necessidade de estar usando uma fórmula, até porque as fórmulas vocês sabem. Algumas a gente vai usar permutação simples, parte de permutação em geral, permutação simples com repetição, circular e combinação. Arranjo, não vou nem usar fórmula de jeito nenhum. E usar bastante o raciocínio lógico e o princípio fundamental da contagem. Vê só, gente, algumas soluções, só para a gente entender. Vamos listar algumas soluções dessa equação. Vamos lá? x, y, z, w igual a 7. Uma possível solução poderia ser 3, 3, 1, 0. Concorda? Outra solução poderia ser 2, 2, 2 e 1. Outra solução poderia ser 0, 0, 7, 0.
Outra solução poderia ser 3, 2, 1 e 1. Então, eu teria muitas soluções. Vocês concordam? Então, encontrar uma solução, gente, dessa equação x mais y mais e mais w igual a 7 é contar quantas combinações, quantas quadras dessas eu consigo estar montando cuja soma dê 7, somente nos naturais. Óbvio que se eu pudesse botar nos negativos, seriam infinitas soluções. Certo? Agora, como é que eu faço para contabilizar quantas soluções tem esse tipo de equação? Vamos lá entender? Ó, preste atenção. Esse tipo de problema, a gente vai associar ele a dividir bolas em urnas. Como assim? Vejam só. Dizer que quer colocar, que quer encontrar soluções x mais y mais e mais w igual a 7 tem os naturais, isso é como se fosse assim. Preste atenção para tu entender bem direitinho. É como se eu tivesse assim. Como x fosse uma urna, y fosse outra urna, z fosse uma outra urna, w fosse uma outra urna, e eu quisesse colocar nessa urna, nessas urnas, 7 bolinhas. Tipo, se eu quisesse essa primeira solução, eu colocaria 3 bolinhas aqui, 3 bolinhas aqui, uma bolinha aqui e nenhuma bolinha aqui. Essa solução seria equivalente a quem? 3, 3, 1 e 0. Então, qualquer solução dessa questão, qualquer solução que eu quiser para essa equação, é a mesma coisa de você pensar de quantas maneiras eu poderia distribuir 7 bolinhas nessas 4 urnas. É o mesmo raciocínio. Então, de quantas maneiras eu poderia, certo, colocar essas 7 bolinhas aí em 4 urnas. Então, se eu quisesse pegar essa solução aqui, 3, 2, 1, como é que eu faria? 3, 2, 1 e 1. Isso aqui daria a solução 3, 2, 1 e 1. Então, vocês estão entendendo que contar quantas soluções tem essa equação x mais y mais e mais w igual a 7 é contabilizar de quantas maneiras eu posso pegar 7 bolinhas idênticas e distribuir em 4 urnas. Cada letrinha dessa, cada incógnita dessa seria a quantidade de bolas em uma urna, então cada variável representaria uma urna, e a quantidade de bolinhas que eu colocasse em cada urna seria justamente uma solução. Então, se eu colocasse algo do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, isso seria a solução 1, 1, 4, 1. Beleza? E poderia sair colocando ó, mais uma solução. 1, 2, 3, 4 urnas. Se eu coloco aqui uma, nada, uma, duas, três, 4, 5, 6. Isso seria que solução, gente? Essa seria a solução 1, 0, 3 e 3. Então, de quantas maneiras eu posso fazer essa distribuição? Vejam que cada uma dessas distribuições, elas podem ser associadas a uma sequência de bolinhas separadas por algumas barrinhas. Como assim? Vê só. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas sempre. Né? Por que são sempre 7 bolinhas? Porque, na verdade, eu quero dividir. Presta atenção. Está mais separado aqui para arriscar aqui por cima. Porque entendam o que é que esse tipo de problema ele traz para a gente. Na verdade, encontrar quantas soluções naturais, certo? Encontrar quantas soluções naturais tem essa equação, x mais y mais e mais w igual a 7. Encontrar quantas soluções nós temos aí é a mesma coisa que pegar as 7 bolinhas e dividir em 4 partes. Mas dividir em 4 partes, bastaria colocar 3 tracinhos assim. 1, 2, 3. Vejam que com 3 tracinhos eu consigo fazer isso daí. Vocês estão acompanhando, gente? Alguma pergunta até aí? Deixa eu ver aqui. Tudo certo, Kleber.
Né? Tinha achado que tem alguém entrado com um nome diferente, mas tá tudo certo aqui. Todo mundo com o nome certo. Então, vamos lá. São 7 bolinhas e eu dividi em... Ah, agora chegou. Ana Maísa. Então, veja, eu tenho 7 bolinhas e eu quero dividir em 4 partes. Mas dividir 7 bolinhas em 4 partes, basta colocar 3 barrinhas. Quando eu pego as 7 bolinhas e coloco as 3 barrinhas, isso significa que eu tenho que solução aqui? 3, que é antes da primeira barrinha. 3, que é entre a primeira e a segunda, certo? Uma, que é entre a segunda e a terceira. E 0, que é depois da terceira. Vejam que isso é a mesma coisa que essa solução. Se eu pegar esse outro daqui, ó, é a mesma coisa que fazer assim, ó. Bola, 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 barra, bola, bola, barra, bola, barra e bola. Olha lá. Isso seria que solução? 3, 2, 1 e 1. Isso é uma outra solução dessa equação. Aí aqui, seria como bola, barra, bola, barra, bola, 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 barra e 1. Uma bolinha que seria 1, 1, 4 e 1. Como é que eu colocaria nessa representação essa outra solução? Bola, barra, barra de novo, bola, 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 barra, bola, 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 barra. Que seria 1, 0, 3 e 3. Essa outra solução. Então, qualquer solução que eu tiver dessa equação, eu posso fazer assim. Vocês concordam que se eu botasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, se eu botasse assim, que solução seria essa? E seria uma solução dessa equação? Seria equivalente a quem? 2, 2, 0, 3. Então, percebam que toda a solução dessa equação dos naturais, ela pode ser escrita, ela pode ser organizada como uma distribuição, como uma organização de 7 bolinhas e 3 barrinhas. Claro, mas não são 4 urnas, são 4 urnas, são 4 valores. Então, basta 1, 2, 3. Percebam que 3 barrinhas, ó, separam em 4 partes. Uma antes da primeira, uma entre a primeira e a segunda, uma entre a segunda e a terceira, e a quarta parte depois da terceira barrinha. Então, contar o número de soluções dessa equação x mais y mais z mais w igual a 7 nos naturais, contar o número de soluções naturais, nada mais é do que contabilizar o número de maneiras que eu posso arrumar 7 bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 3 barrinhas aí em qualquer lugar. 1, 2, 3. Então, analisar todas as configurações, eu vou apagar aqui algumas soluções, tá? Analisar todas as configurações, ou seja, as configurações seria simplesmente mudar a ordem, seria simplesmente as permutações disso daí. Então, contar o número de soluções dessa equação é contar o número de configurações aqui. Então, seria justamente contar o número de permutações. Então, contar o número de permutações disso nada mais é do que contabilizar o número de soluções da equação. O número de soluções da equação lá que a gente tem. Agora, como é que a gente faz para contar quantas permutações eu posso ter? Se liguem que isso é uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 objetos se permutando, 10. Onde desses 10 objetos são 7 bolinhas e 3 barrinhas. Você pode até dizer que isso daí é contar o número de anagramas de uma palavra que tenha 7 letras O's e 3 letras I's. Então, contar o número de soluções dessa equação, que é contar de quantas maneiras eu posso montar um sorvete,
É a mesma coisa que pensar em anagramas de uma palavra? É. Então, como eu disse para você na aula passada, análise combinatória, você tem um leque de várias contagens diferentes, de várias maneiras de você fazer contagem, e quando pegar uma situação, um problema, saber fazer um link com alguma solução que você já fez parecida. Então, como é que eu contabilizaria isso daí? Vamos passar aqui. Ó, vou passar, tá certo? Se quiser que eu volte, eu volto. Então, vamos lá. Eu teria quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas com 1, 2, 3 barrinhas para se permutar. Então, como é que eu calculo o número de permutações disso daí? Bom, isso é uma permutação de 10 objetos, sendo 7 repetidos por causa da bolinha, ou da letra O, e 3 repetidos por causa da barrinha, por causa da letra I. Isso ficaria 10 fatorial sobre 7 fatorial vezes 3 fatorial. Não é assim? Permutação com repetição. Fatorial no total, 7 fatorial que é repetição, 3 fatorial que é repetição, que foi o que a gente viu na semana passada, né? E aí, se eu fizer isso daqui, o 7 fatorial vai cancelar, não é isso? Isso fica 9 por 3 fica 3, 8 por 2 fica 4, 3 vezes 4, 12 vezes 10, 120. Ou seja, a equação, qual foi a equação? X mais Y mais Z mais W igual a 7, admite 120 soluções nos naturais. Então, 120 soluções nos naturais. Certo? Beleza ou não? Vamos pegar um exemplo mais prático. Vamos lá, pegar um exemplo. Deixa eu botar mais uma folhinha aqui a mais para a gente seguir. Deixa eu botar mais uma folhinha aqui. E para. Vou dar outro exemplo aqui. Vamos lá. Exemplo. Vou botar o exemplo do sorvete lá. Certo? De quantas maneiras, o mesmo exemplo, podemos montar ou escolher, oh, aí, toquei aqui alguma coisa. Voltou, né? Estava escrevendo justamente alguém mandando uma mensagem. Peraí. Então, de quantas maneiras podemos escolher 3 bolas de sorvete, 3 bolas de sorvete, tendo 15 sabores disponíveis? E aí, 15 sabores disponíveis. De quantas maneiras podemos escolher um sorvete, 3 bolas de sorvete, em uma sorveteria que tem 50, ou 50 não, 15 sabores. Voltar aqui. Deixa eu voltar aí para vocês anotarem. Vai. Essa daí, Luquinha. Estou falando 50 sabores porque aqui pertinho tem uma sorveteria, né? 50 sabores, né? Beleza? Posso? Vamos lá, beleza. Ó, análise combinatória, gente, é uma das partes. Não sei se vocês leram o que eu sugeri para vocês na semana passada. Se vocês leram um pouquinho daquele tópico 1.3, que era sobre o ensino de combinatória, vocês devem ter visto uma parte lá onde eu sugeri, e já sugeri aqui, vou dizer para vocês também. Análise combinatória, você aprende muito quando você começa a fazer
as questões e analise os seus erros. Porque é o seguinte, gente, não adianta que você achar que análise combinatória vai estudar e qualquer questão que você pegar você vai resolver, que não é assim. Você vai ter que experimentar bastante, você vai errar bastante. E aí, não é simplesmente errar, apagar e querer fazer de novo. O erro na análise combinatória faz parte e muito do processo de aprendizagem. Então, quando vocês estiverem analisando combinatória, eu quero que vocês me digam muito o que é que vocês pensam nas questões. Não simplesmente, Kleber, eu não consegui fazer essa, mas Kleber, eu fiz assim, pensei nisso. O que foi que eu errei? E não simplesmente, ó, tá aqui a resposta e tal. Tem que pensar, tem que analisar o erro. Vamos fazer o seguinte: essa questãozinha aí de quantas maneiras podemos escolher 3 bolas de sorvete, tendo 15 sabores disponíveis. Vamos lá. Preste atenção. Formas erradas de se resolver. Formas erradas, primeiro. Vamos botar algumas formas erradas de se resolver. E o meu exercício com vocês vai ser o seguinte, que eu quero que vocês me digam o porquê de cada uma dessas maneiras que eu vou colocar aqui, ela vai estar errada, tá? Me diga aí no chatzinho. Veja uma pergunta. De quantas maneiras podemos escolher 3 bolas de sorvete, tendo 15 sabores disponíveis? Primeira situação, né? Chegou lá na sorveteria, lindo e maravilhoso, foi tomar um sorvetinho. Quando chegou lá, tem 15 sabores e você quer escolher um sorvete de 3 bolas, tá? De quantas maneiras você pode fazer isso? Vamos lá, formas erradas. Se você pensasse assim, Clebinho, eu tenho 15 sabores, quero escolher 3. Combinação de 15, 3 a 3, 15 fatorial, 12 fatorial e 3 fatorial. Isso dá 15, 14, 13 e o 12 cancela. 3, 2, 1. Isso dá 15 por 3 dá 5. 14 por 2 dá 7. 7 vezes 3 é 70, 91. 910, 455. Se você está pensando que isso está certo, aí não, né, gente? Está errado, né? Agora eu vou querer que a gente discuta o erro. Imagine que você pensasse assim: bom, eu quero montar um sorvete de 3 bolas. Para montar um sorvete de 3 bolas, eu tenho que escolher a primeira bola, eu tenho que escolher a segunda bola e eu tenho que escolher a terceira bola. Aí, bom, para escolher a primeira bola, eu tenho 15 possibilidades, beleza? Para escolher a segunda bola, eu tenho 15 possibilidades. Para escolher a terceira bola, eu tenho 15 possibilidades, porque eu posso repetir sorvete, né? Então, se eu pegar 15 vezes 15 vezes 15, dá 3.375. Me digam aí uma coisa. Essas 2 maneiras aí que eu escrevi, que são, obviamente, erradas, certo? Eu quero que vocês, quem puder aí, me diga qual foi o erro que eu cometi nessas 2 soluções. Que contagem errada? Qual foi o caso que eu contei a mais, que eu contei mais de uma vez, que eu deixei de contar, que me faz errar essas 2 situações? Por que essa primeira está errada e por que essa segunda está errada, ou a primeira ou a segunda? Quem puder me dizer. Será que quando você leu essa questão, você pensou em fazer alguma dessas possibilidades que estão erradas? O que vocês acham? Na primeira foi porque na questão não fala que não pode repetir. Certo. Então, na verdade, aqui, essa daqui está errada, porque, na verdade, o que é que isso aqui me dá? Isso aqui daria o quê? O que é que seria esses 455? Seria o número de maneiras de escolher 3 sabores diferentes dentro dos 15 disponíveis. E não é isso que a questão está pedindo.
A questão não está me pedindo para eu escolher 3 sabores, tendo 15 disponíveis. Não é isso que a questão pediu. A questão pediu para escolher 3 bolas. Então, eu posso pegar, por exemplo, 2 bolas de chocolate e uma bola de morango. Então, esse 455 está errado, porque isso aqui está calculando o número de maneiras de escolher 3 diferentes dentro dos 15 sabores. Joia, descobriu o erro. Por que esse segundo estaria errado? 15 vezes 15 vezes 15. Por que estaria errado? Ou alguém, quando foi resolver, pensou em fazer 15, 15, 15 e achou que isso aí estava certo. Quem me ajuda? Quem me ajuda? Quem diz que esse 15 está errado? Por que esse 15, 15, 15 está errado? Alguém? Alguém? Porque tu acha, é porque já falei. Ó, na verdade, isso aqui é o seguinte. Quando tu vai escolher 3 bolas de sorvete, certo? A gente vai fazer o seguinte. A gente não está levando em consideração a ordem que eu estou colocando essas 3 bolas. Se eu escolher 2 de morango e uma de chocolate, eu não estou me preocupando com a ordem. Porque eu não, tanto faz, se for morango, morango, chocolate, ou morango, chocolate, morango, é o mesmo sorvete. Porque a gente está falando em escolher as 3 bolas. Então, quando você faz essa contagem 15, 15, 15, você contabilizou, por exemplo, primeira bola de morango, segunda bola chocolate, terceira bola morango. Boa. Mas você estaria contando como forma diferente a primeira bola morango, a segunda morango e a terceira chocolate. A primeira chocolate, a segunda morango, a terceira morango. Você estaria contabilizando isso e isso, 3 maneiras diferentes. E eu não posso simplesmente contar isso de 3 maneiras diferentes. Porque isso é uma bola, é um sorvete só. Morango, chocolate e morango, todos eles são 2 morango e uma chocolate. Então, se eu faço 15, 15, 15, isso aqui eu estou contando 3 vezes a mesma coisa. Ah, Cleber, mas aí é só dividir por 3? Não, porque se você escolhe a primeira morango, segunda chocolate, terceira baunilha, ou a primeira morango, a segunda baunilha e terceira chocolate, a primeira chocolate, a outra baunilha, a outra morango, você contabiliza, na verdade, 6 vezes a mesma coisa. Porque em todas elas é o mesmo sorvete. Um morango, um chocolate e um baunilha. Então, quando você faz 15, 15, 15, algumas configurações são contabilizadas 6 vezes, enquanto que algumas configurações são contabilizadas 3 vezes. Enquanto que a configuração 3 bolas de flocos, imagine aí flocos, 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 né? É contado de uma maneira só. É uma configuração só. Então, quando você faz o 15, 15, 15, algumas configurações, ok, são contadas de uma maneira só. Mas algumas configurações ficam contabilizadas 3 vezes e algumas configurações ficam contabilizadas 6 vezes. E por isso que essa minha contagem está errada. Beleza ou não? Agora, vamos ver como é que a gente vai fazer a maneira certa. E se eu fizesse 15, 14, 13, por que não daria certo? Vamos ver. Essa pergunta foi massa, sabe por quê? Porque é assim que vocês vão aprender combinatória, perguntando tudo que vier à cabeça. Clebinho, por que essa contagem não está certa? Por que essa contagem não está certa? Perfeito aí, Leiria. Quanto mais vocês perguntarem por que essa contagem que você pensou não está certo, é assim que você vai aprender. Por que fazer 15, 14, 13, 15, 14, 13 estaria errado? Porque olha só, quando você coloca 15 aqui, por exemplo, na primeira escolha 15, significa que você pode escolher qualquer um dos 15 sabores para o primeiro sabor. Beleza, 15 possibilidades, fechou. Agora, para o segundo sabor, por que tu só teria 14 possibilidades de escolher o segundo sabor? Se eu posso escolher o mesmo do primeiro sabor. Então, esse 14 aqui já não faz sentido. Já não faz sentido porque eu posso escolher o mesmo sabor. Percebe ou não?
E aí, consequentemente, esse 13 também não vai fazer sentido. Ficou claro? Bem, leria todo mundo. Essa só saía por combinação com repetição, né? Exatamente. Agora, todo problema de combinação com repetição é associado a uma solução daquela, que é colocar bolas nas urnas. É sempre isso. Todo probleminha de combinação com repetição é associado a colocar bolas em urnas, PRIO. E colocar bolas em urnas, todos eles, é fazer associação a um probleminha como aquele que eu mostrei, de colocar bolinhas e colocar barrinhas. Vamos ver como é que a gente faria? Copia aí, eu tiro um printzinho para apagar essa telinha. Vai. Pronto? Apagar. Então, apagando aqui essa telinha para a gente resolver de verdade agora essa questão. Mas o primeiro passo é a gente entender quais são os erros que a gente não pode estar cometendo, tá? Análise combinatória experimental. E vocês sabem o quanto vem acontecendo certa análise combinatória em todos os vestibulares. Cleminho, já teve prova do Enem sem combinatória por probabilidade? Sempre tem combinatória e probabilidade, tá? Sempre vai ter questão de combinatória junto com probabilidade, que eu não gosto nem de separar, porque é muito interligado, né, com uma coisa só. Então, preste atenção. Se vocês olharem direitinho, pensa comigo. Primeiro, por que eu identifiquei que é um probleminha de combinação com repetição? Vamos lá. O que foi que me ajudou a entender que isso é um probleminha de combinação com repetição? O que me ajudou a entender que é um problema de combinação com repetição foi porque essa estrutura dessa questão tem o quê? Como é que você está, o que você está querendo fazer? Você está querendo escolher 3 bolas de sorvete de 15 sabores disponíveis, podendo repetir e a ordem não importa. Estão percebendo? A ordem que eu vou montar os sorvetes, ela não vai importar. Se é morango, chocolate, morango, não importa. Isso já caracteriza, B, 15, para escolher 3. A ordem não importa. Isso já caracteriza uma combinação. Com repetição, porque você pode estar repetindo os sabores. Por isso que a gente está tendo, certo, uma questão de combinação com repetição. Entenderam qual foi a primeira maneira de vocês perceberem que está tratando de uma combinação com repetição? Entenderam? Vocês têm 15 sabores, para escolher 3, podendo repetir. 15, escolher 3, combinação, podendo repetir com repetição. E aí, depois que você identificou que está se tratando de uma combinação com repetição, aí você vai puxar o que a gente entendeu. Que sempre que você tiver uma combinação com repetição, você pode associar a bolas para dividir por urnas, sempre. Nesse caso, eu teria 3 bolas de sorvete e 15 sabores disponíveis. Então, vem comigo. É como se eu tivesse quantas urnas? Ó, é como se eu tivesse 15 urnas. As urnas seriam, né? Sabor 1, sabor 2, sabor 3. Cada Szinho desse vai ser a quantidade de bolas do primeiro sabor, do segundo sabor, do terceiro sabor. E assim segue. Beleza? Até o 15, né? Não sei para que eu escrevi tanto. Bom, 11, 12, 13, 14, 15. Então, são 15 sabores. Eu vou escolher bolas do sabor 1, do sabor 2, do sabor 3 até o sabor 15. E isso tem que ter um total de 3 bolas. Então, eu vou ter que escolher 3 bolas dentro de 15 sabores. Então, quando eu pegar a quantidade de bolas do sabor 1, sabor 2, 3, 4, 5, 6 até o 15, tem que dar um total de 3.
Percebe? Então, é como se fossem as 15 urnas. Cada urna seria exatamente um dos sabores. E eu tenho que colocar essas 3 bolas nas 15 urnas. Clebinho, vai ficar várias urnas vazias. Claro que vai ficar, porque você não tem como escolher todos os sabores. É até impossível, né? No mínimo, 12 urnas vão ficar vazias. No mínimo, 12 sabores vão ficar sem serem escolhidos. Então, na verdade, eu teria as 15 urnas e 3 bolinhas para encaixar. É como se uma urna fosse sabor 1, uma urna fosse sabor 2, uma urna fosse sabor 3, até a última urna sendo sabor 15. São 15 urnas e você vai colocar 3 bolinhas aí. Imagine que você coloca essas bolinhas assim. Uma, duas aqui e uma aqui. Aqui poderia ser, sei lá, abacaxi, baunilha, chocolate, doce de leite. E assim vai. Aqui poderia ser, sei lá, morango, certo? E assim segue. Se eu coloco aqui, sei lá, flocos, se eu coloco 2 bolas na urna 3 e uma bola na urna 14, estaria significando que eu pegaria um sorvete de 2 bolas de chocolate e uma bola de morango. Se eu colocasse assim, ó, um aqui e um aqui, significa que meu sorvete vai ter uma bola de abacaxi, uma de doce de leite e uma de flocos. Mas se você gosta muito de tudo de flocos e você coloca uma, duas, 3 aqui, isso significa que você pegou 3 vigor, ou 3 bolas de flocos. Estão me entendendo ou não? Então, na verdade, você tem que colocar as 3 bolinhas em lugares quaisquer. Então, o que é que eu tenho para contar um número de soluções? É como se eu tivesse 3 bolinhas de sorvete e quero separar elas para 15 sabores. Quantas barrinhas eu preciso, gente, para 15 sabores? Bastam 14 barrinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, contar de quantas maneiras eu posso botar 3 bolas de sorvete tendo 15 sabores disponíveis é a mesma coisa que pensar que você tem 15 urnas, são os 15 sabores, e você vai ter que botar as 3 bolinhas lá dentro. Então, precisaria de 14 barrinhas, porque 14 barrinhas separam em 15 partes, e tenho 3 bolinhas para encaixar. Então, na verdade, isso é uma permutação de quantos objetos? 14, 15, 16, 17, certo? 14 barrinhas com as 3 bolinhas. Tendo a repetição de 14 barrinhas e 3 bolinhas. Então, são muitas questões que a gente vai estar fazendo utilizando esse mesmo raciocínio. Então, isso ficaria 17 fatorial, 14 fatorial e 3 fatorial, que você desenvolve 15, o 14 fatorial vai cancelar, 3, 2, 1, 15 por 3, 5, 16 por 2, 8. Isso dá 4 vezes 2, 4, 17, 34, 68, 680, não é isso? 4, 4 vezes 7, 28, pronto. 680 maneiras de você montar esse sorvete. Por isso que você vai na sorveteria que tem muitos sabores, às vezes você fica naquela dúvida, né? Vou pedir de quê, né? Aí fica demora, termina pedindo tradicional, né? Até que a sorveteria de 50 sabores aqui na esquina, ela fechou. Aí vê, em geral, a gente pode generalizar esse tipo de solução. Então, seriam 680 maneiras. Vamos ver como é que a gente poderia montar isso de outro jeito? Vou passar. Se quiser depois só pedir que eu volto. Aí vê, ainda nesse exemplo do sorvete, outra maneira de pensar esse mesmo probleminha de sorvete é pensar em quantas soluções, mesmo probleminha,
quantas soluções nos naturais. Por que isso pega nos naturais? Porque não pode ter negativo, né? Não posso escolher menos 2 bolas de sorvete. Então, quantas soluções nos naturais tem a equação? Qual é a equação lá do sorvete? X1, X2 até X15 igual a 3. Essa foi a solução. E aí, qual foi o número de soluções que essa equação admitiu? Foi uma permutação de... São 14 barrinhas para separar em 15 partes, então só precisa de 14 barrinhas. Com 3, então seria a permutação de 17, com 14 repetições e 3 repetições, que daria 17 fatorial, 14 fatorial e 3 fatorial, que deu 680. 680 maneiras de você montar um sorvete. Então, generalizando, certo? Generalizando, combinação com repetição. Eu coloquei uma formulazinha na fichinha de vocês que eu nem gosto de usar, mas é exatamente isso daqui, tá certo? Combinação com repetição, certo? Que seria o seguinte, ó, o número de soluções nos naturais da equação x1 mais x2 mais x3 mais xk igual a xn está xn igual a k, com k um número natural. Então, o número de soluções da equação tal, com k natural, é dado por uma permutação de... Vejam de quanto? Porque aqui foi 17. 14 barrinhas, que é o 15 menos 1, mais 3. Então, são n menos 1 barrinhas mais k. Então, k mais n menos 1. Com repetição de quantas barrinhas? N menos 1 barrinhas e k bolinhas. Com repetição de k e com repetição de n menos 1. Então, isso é dado por k mais n menos 1 fatorial sobre k fatorial vezes n menos 1 fatorial. Que é a mesma coisa que uma combinação simples de k mais n menos 1, k a k. Que é a mesma coisa que uma combinação simples de k mais n menos 1, n menos 1. Acho que aprofundei demais, né, gente? Peguei pesado aí um pouquinho nessa parte, né? Mas vamos pegar as questõezinhas agora, voltar mais à realidade. Claro que isso aí é uma parte bem mais profunda de análise combinatória, tá certo? É um pouquinho mais pesada essa parte de combinação com repetição, mas vem aparecendo no Enem, vem aparecendo aí no SSA de vocês, não, mas no SSA2, certo? Às vezes aparece também, beleza? Mas no Enem, aparece. Vamos lá pegar algumas questões e a gente resolver aí mais um bocadinho de coisa. Vamos lá? Posso passar? Beleza? Vamos fazer como a maioria das questões vem agora, para a gente não ficar só nessa parte bem pesada. Posso passar, né, gente? Foi muito pesado? Digam aí. O que vocês acharam aí? Tudo certo? Né? Dá um legalzinho aí, gente, para ver se está todo mundo tudo certinho. Beleza, Alice?
Alice, tu visse lá teu WhatsApp, não foi, Alice? Malu, Camila. Beleza. Beleza, beleza, Ed. Beleza, Luca. Vamos embora, Valeria. Vamos lá pegar as questõezinhas agora. Vamos lá. Simbora, simbora, Luizinho. Exercícios. Vamos lá. E como eu já disse para vocês, né? Vocês têm 50 questões de combinatória. Beleza, beleza, Liz. Vocês têm 50 questões de combinatória, mas o mínimo aí, o ideal, pelo menos, fazer só Enem, acho que coloquei aqui nos slides, tá certo? Quem quiser aprofundar, quem quiser ficar fera em combinatória, faz as 50 todas. Vamos lá. Michele construiu a circunferência abaixo com um compasso. Em seguida, posicionou o compasso sobre o ponto P e, com a mesma abertura que usou para traçar a circunferência, marcou o ponto Q. Beleza? Então, presta atenção que essa questão é bem legalzinha. Então, Michele construiu uma circunferência com o compasso. Então, botou o centro aqui. Botou o compasso. Aí, depois, botou o compasso em P. Com a mesma abertura que ela fez para fazer a circunferência. Com essa mesma abertura. Claro que a abertura que ela fez a circunferência é o raio, né? Então, com essa mesma abertura em P, ela marcou o ponto Q. Mas, gente, se a pessoa marcou o ponto Q com a mesma abertura que usou para fazer a circunferência, então, se daqui para cá é R, essa distância daqui para cá é R também. Porque não foi com a mesma distância? Pegou o raio, aqui está o centro da circunferência, botou no centro, fez a circunferência, com a mesma abertura, foi lá em P e marcou o quê? Então, essa distância de P para Q é justamente o raio da circunferência. Aí, reposicionou, certo? O compasso em Q e com a mesma abertura marcou o R. Ou seja, se é com a mesma abertura, essa medidazinha daqui vai ser também o quê? Vai ser o raio da circunferência. E assim sucessivamente. Então, daqui para marcar o outro ponto, ela também usou a mesma medida. Que medida é essa? O raio da circunferência. PQR marcou aqui o ponto S. Até completar uma volta. Qual é o número de polígonos distintos que Michele poderá formar? Número de polígonos distintos que Michele poderá formar com vértices sobre os pontos que marcou. Então, a primeira coisa que eu preciso descobrir seriam quantos pontos Michele marcou. Quantos pontos. E aí, vê se você concorda comigo. Se você lembrar direto qual é o polígono regular inscrito numa circunferência cujo lado é igual ao raio, você já ganha um tempinho. Vocês lembram? O polígono regular inscrito na circunferência, que o lado e o raio são iguais, é o hexágono. Show de bola, é o hexágono, exatamente. Perfeito, Luísa. É o hexágono. Então, se lembrar disso, massa, já vai direto. Se não lembrar, faz isso aqui, ó, pessoal. Faz isso aqui se não lembrar, faz assim, ó. Isso é raio, isso é raio. Daqui para cá também é raio. Se é raio, 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 esse ângulo é 60. Então, se esse ângulo é 60, vão ser quantos ângulos desses para completar uma volta? Se esse ângulo é 60 graus, então, para dar uma volta, são 6 pedacinhos. Certo? 1, 2, 3 e assim vai. Certo? Então, a primeira coisa é você observar que Michele marcou 6 pontos na circunferência. Então, observe, primeira coisa, que Michele marcou quanto, gente?
6 pontos na circunferência. Michele marcou 6 pontos na circunferência. Joia? Agora vamos lá, vamos imaginar e ver o que é que vai ser feito com isso. Bom, Michele marcou 6 pontos aí na circunferência, ou seja, ela inscreveu um hexágono regular. Então, imagine a circunferência aí. E vamos rabiscar os 6 pontos que Michele marcou aí em cima. Então, ela marcou os pontos P, E, R, S, T e U. PQRSTU, beleza? Marcou os 6 pontos aí. Qual é a pergunta da questão? Ó, a pergunta é o número de polígonos convexos que ela poderá formar. Qual é o número de polígonos convexos que Michele pode formar? Essa é a pergunta. Deu para entender? Aí vejam só, gente. Com esses 6 pontos que vocês estão vendo aí, quais são os tipos de polígonos que Michele pode formar? Ora, Michele pode formar o quê? Pode formar triângulo? Pode formar quadrilátero? Pentágono? Hexágono? Heptágono? Então, como Michele marcou 6 pontos na circunferência, vou só rabiscar aqui, ó. Percebam que ela pode formar triângulos. Ela pode formar triângulos. Olha lá, pode formar triângulo. Ela pode formar quadriláteros. Ó. Ela pode formar quadriláteros. Ela pode formar pentágonos. Ó. Ela pode formar pentágonos. E pode ainda formar hexágono, né? Seria que pegar todos os pontos. O que não dá é para formar hexágono. Só que eu quero saber o total de polígonos que Michele pode formar. Então, percebam que como marcou 6 pontos, ela pode formar triângulos, quadriláteros, pentágonos e hexágonos. É isso que ela pode formar. Só que eu preciso descobrir quantos triângulos, quantos quadriláteros, quantos pentágonos ela pode formar. E aí, raciocina comigo. Como é que eu contabilizo quantos triângulos Michele pode formar? Olha o raciocínio. Michele tem quantos pontos disponíveis na circunferência? 6. Para montar um triângulo, ela precisa escolher 3. E a ordem não importa. Então, eu tenho 6 pontos e quero escolher 3. Não é assim para formar um triângulo? Por que a ordem não importa? Porque se eu escolher os pontos PQR ou ponto RQP, é o mesmo triângulo. É o mesmo triângulo. Então, se eu for escolher 3 pontos para formar um triângulo, essa ordem tanto faz. Vocês entendem, né? O triângulo PQR e o triângulo RQP é o mesmo triângulo. Então, quantos triângulos podem ser montados? Contabilizar quantos triângulos você pode formar é pensar de quantas maneiras eu posso escolher 3 pontos tendo 6 pontos disponíveis. De quantas maneiras eu posso escolher 3 pontos, tendo 6 pontos disponíveis. E como é que eu contabilizo isso? Isso é fazer uma combinação de 6, 3 a 3. A massa? Tenho 6 pontos e quero escolher 3. Combinação de 6, 3 a 3. Tá beleza, gente? E aí isso vai ficar 6 fatorial 6 menos 3, 3 fatorial, 3 fatorial. Todo mundo já está craque fazer essas contas? 6, 5, 4, 3 fatorial cancela, sobram 3, 2, 1. Então, são 20 triângulos que podem ser formados.
20 triângulos. Quadriláteros. Quantos quadriláteros ela pode formar? Tem 6 pontos. Para formar um quadrilátero, eu preciso escolher 4 e a ordem não importa. Então, teria uma combinação de 6 4 a 4, que seria 6 fatorial, 4 fatorial e 2 fatorial, não é isso? Isso dá 6, 5, 4... Não, até o 4 não. 6, 5, 4 fatorial vai cancelar. Isso dá 15 quadriláteros, né? 15 quadriláteros possíveis. Quantos pentágonos? Tem 6 pontos para escolher 5. Não é não? Onde você poderia pensar no pentágono, até assim, né? Quantos pentágonos podem ser formados? Para formar um pentágono, é imaginar os 6 pontos deixando só um de fora. De quantas maneiras eu poderia deixar um ponto sem ser escolhido? Tem 6 maneiras, né? Mas pode pensar também na combinação, tá certo? Outra coisa que a gente é preocupado, Cleber, vai ser só hoje a aula de combinatória. Se precisar, que eu acho que vai precisar, eu vou pegar ainda uma parte da aula que vem para falar de combinatória, tá, gente? De combinatória tem que exercitar bastante e é um assunto que abre a cabeça para probabilidade, tá? Então, aqui ficaria 6 fatorial, 5 fatorial e 1 fatorial, que dá 6 sobre 1, né? São 6 pentágonos. E hexágono só dá 1, né? Que escolheu os 6 pontos, né? Que é uma combinação de 6, 6 a 6, que vai dar 1, né? Então, na verdade, é um hexágono. E aí a pergunta é justamente essa, né? Qual o número de polígonos que a gente pode formar? 20, 35, 41, 42, né? Então, podemos formar 42 polígonos. Existem, gente, muitas e muitas e muitas técnicas de contagem diferentes. E a gente vai discutindo aqui algumas, né? Quem vai na faculdade, lá na parte de matemática, aprofunda mais em combinatória, aprende problemas mais difíceis, aprende outras contagens, né? Existem contagens que são bem, bem complexas, né? Beleza? Alguma dúvida nessa primeira questão? Vamos lá, outra. Como eu disse, precisar, pego mais uma hora e assim vai. Vamos seguir aí. 1, 2, 3, passei. Questão 2. Considere todos os possíveis telefones celulares com números de 8 algarismos e o primeiro algarismo sendo 9. Mantendo o primeiro algarismo 9, se os telefones passarem a ter 9 algarismos, haverá um aumento de quantos números telefones? Vamos lá? Então, início, situação inicial. Vou colocar assim. Qual é a situação inicial, gente? Qual é a situação inicial? Situação inicial são telefones, todos os possíveis telefones celulares de 8 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com o primeiro algarismo sendo 9. Então, o primeiro algarismo é 9. Situação final. Qual é a situação final? Mantendo o primeiro algarismo 9, os telefones passarem a ter agora 9 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 algarismos. Sendo o primeiro algarismo 9, qual será o aumento? Haverá um aumento de... Então, para calcular o aumento, como é que eu faço para calcular o aumento? Para ver quanto aumentou, é só ver o número de telefones no final, menos o inicial, né? Assim, gente? Não é não? Se eu quero ver o quanto aumentou, é só ver o inicial, o final menos o inicial. E aí você vê quanto aumentou. Dúvidas nisso? Vamos lá seguir? Quantos telefones existem celular com 8 algarismos,
sendo o primeiro algarismo igual a 9. Vamos lá? Quantos telefones celulares existem? Bora. Para escolher o primeiro algarismo 9, tem quantas possibilidades? Uma. Então pode ser o 9. Claro? Para escolher o segundo algarismo, aí pode ser qualquer dígito de 0 a 9. Então eu teria 10 possibilidades. Terceiro dígito, 10, 10, 10, 10, 10 e 10. Porque é qualquer dígito de 0 a 9, tendo aí, portanto, 10 a sétima telefones. Lógica? Beleza, beleza, beleza. 10 a sétima telefones. Número, né? Telefones. Tranquilo? Agora o telefone passa a ter 9 dígitos. Quantas possibilidades para o primeiro dígito? Uma, que tem que ser o 9. E para os outros? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Quantos números eu passo a ter agora? 10 a oitava, números de telefones. Ok? Daí, gente, como é que eu faço para calcular o quanto foi esse aumento? Para calcular de quanto foi o aumento, eu tenho que pegar. Bora. Quantos telefones eu tenho no final das contas? Menos quantos telefones eu tenho no início das contas? E como é que eu faço para encontrar a alternativa? 10 a oitava menos 10 a sétima. Vamos arrumar isso, né? 10 a oitava é 10 vezes 10 a sétima. 10 a sétima é 1 vez 10 a sétima. Isso é a mesma coisa que 10 menos 1 vezes 10 a sétima, né? Se eu coloco 10 a sétima em evidência, sobra 10 menos 1. E aí, portanto, eu teria o quê? 9 vezes 10 a sétima, novos números de telefones. Aumento, né? Teremos 9 vezes 10 a sétima. Isso é justamente os novos números, né? Novos, eita, novos números. É muito, né, gente? Quando você tem, aumentou um dígito do telefone, né? Um dígito só do telefone, de 8 passar a ter 9 dígitos, né? De 8 passar a ter 9 dígitos, mantendo o primeiro sendo 9, isso é 90 milhões, né? 90 milhões de novos números, certo? 9 seguido de 7 zeros. 1.000, milhão, 90 milhões a mais de novos números de telefones. É muito telefone. Todos vocês aqui, que estão assistindo aqui, pegaram a época de 8 dígitos, né? Já pegaram a época de 8 dígitos. Eu não acho que ninguém aqui pegou a época de 7 dígitos, não. Só eu. Quer dizer, eu lembro que passou de ter 7 dígitos para 8 os números residenciais e os celulares também, em 2001, eu acho. 2001. Os números de telefone só tinham 7 dígitos. 2001, até 2000, 2001. Aí acrescentou um 3 para número fixo e acrescentou um 9 para celular. Mas eu peguei a época que tinham só 7 dígitos os telefones. Depois ficaram 8 e agora há pouco, né? Acho que coisa de sei lá, de 5 anos, 4 anos, passaram a ser 9 dígitos, né? Ainda hoje em dia, muita gente vai falar o número do celular, nem bota o primeiro 9, né? Só dá os 8 dígitos, né? Mas daqui a pouco todo mundo está se acostumando a falar os 9 dígitos, né? Vamos para a próxima? Bora? Eita, essa questão é bem massa. Presta atenção. Questão bem clássica também. Uma questãozinha que você tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Olha só o que diz essa questão 3. Considere que os lados dos quadrados na malha
representam trechos de ruas de uma cidade e que uma pessoa esteja na esquina A de duas dessas ruas, tentando chegar a um restaurante na esquina B. Então, a pessoa está aqui em A e quer ir para a esquina B, passando por C e pelo menor trajeto possível. Então, a pessoa quer sair de A, quer ir para B, passando por C, e tem que fazer isso no menor trajeto possível. Nessas condições, sabendo que ela só pode andar ao longo dos lados dos quadrados, pode-se afirmar que o número de caminhos diferentes que podem ser percorridos é. Gente, isso é uma questão de permutação com repetição. E vocês precisam estar sabendo bem direitinho como resolver esse tipo de questão clássica, tradicional, tem que saber fazer. Vamos lá. O que que a pessoa quer fazer? Ela quer fazer o trajeto A, de A ir para C e de C ir para B. Então, na verdade, ela quer fazer esse trajeto, concorda? Ela quer fazer o trajeto AC e depois o trajeto de C para B. Você nem coloca essa parte aqui de cima. Essa de baixo já dá para você entender direitinho. Concordam? Que ela quer ir de A para C e de C para B? Bom, como essa pessoa está querendo fazer o menor trajeto possível, pensa direitinho nos caminhos que ela pode seguir de A para chegar no C. Vamos lá? De A para o C. Eu vou dizer o seguinte: cada lado do quadrado, eu vou dizer que vai ser tipo um passo. Vejam que ela não pode andar pela diagonal. Se pudesse andar pela diagonal, os problemas já ficariam bem mais difíceis. Ela não pode andar pela diagonal. Bom, ela tem que ir de A para C e de C para B. Vamos ver quantos passos ela pode fazer isso. Olha só. De A para C, quantos passos ela tem que dar para fazer o menor caminho possível, de A para C? Vocês percebem que de A para C, qualquer caminho que ela fizer assim, ou assim, ou assim, ou assim, ou assim, ou assim, ou sei lá, assim. Vocês estão vendo que tem vários caminhos dela ir de A para C. O que ela não pode é fazer isso aqui, né? Isso não pode, porque isso aqui não seria o menor caminho. Mas o menor caminho, qualquer menor caminho que ela for fazer, de A para C, não importa o caminho que ela faça, ela vai ter que dar. E aí, se vocês não entenderem, me digam, por favor, qualquer caminho que essa pessoa for fazer para sair do ponto A para o ponto C, ela vai ter que dar 4 passos. E os passos necessariamente vão ter que ser direita, 2 para a direita e 2 para cima. Qualquer caminho para ser o menor possível, para sair de A para C, ela tem que fazer 4 passos. 2 direita e 2 para cima. Vocês percebem isso? Qualquer caminho de A para C tem que ser 2 passos para a direita e 2 passos para cima. Os caminhos diferentes vai ser justamente quando eu embaralhar, quando eu permutar esses 4 passos. Então, qualquer caminho de A para C tem que ser 2 passos para cima, 2 passos para a direita, qualquer caminho. O que eu preciso fazer é contabilizar qual é a quantidade de caminhos possíveis para sair de A e chegar em C. É isso que eu preciso. Descobrir a quantidade de caminhos possíveis de A para chegar em C. Agora,
Contar a quantidade possível, as quantidades possíveis de caminhos de A para C é contar todos os embaralhamentos dessas 4 letras. Porque cada embaralhamento que eu fizer dessas letras, olha lá, cada embaralhamento que eu fizer é um caminho diferente. É um caminho diferente. Cada embaralhamento é um caminho diferente. Então, contabilizar o número de possibilidades de permutações dessas 4 letras é o total de caminhos. E como é que eu contabilizo o número de maneiras que eu posso permutar essas 4 letras entre si? Bom, isso na verdade é uma permutação de 4 letrinhas, C, C, D, D, com repetição de 2 por causa do C e 2 por causa do D. Isso ficaria, como a gente já sabe, 4 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial, que é justamente essa permutação com repetição. Isso dá quanto, gente? 4, 3, o 2 fatorial vai cancelar, 12 por 2 são 6 caminhos. 6 caminhos de A para C. Beleza? Beleza, 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 que são 6 caminhos. Agora, a pessoa tem que ir de C para B. De C para B, vamos contabilizar quantos passos ela tem que dar, sendo o menor trajeto possível. Se ela vai fazer o menor trajeto possível, gente, de C para chegar em B, vejam aí quantos passos essa pessoa vai ter que seguir. Vai de C para chegar em B. De todo jeito, quantos passos ela tem que seguir de C para B? Ela vai ter que dar. Vai? 2 passos para a direita, 3 passos para cima. Não necessariamente, e óbvio, não tem que ser nessa ordem. Mas eu sei que para sair de B e chegar em B, e lá em B eu tenho que dar 2 passos para a direita, 3 passos para cima. Certo? Então, qualquer caminho de C para B, sendo o menor possível, você vai se deslocar 2 para a direita e 3 para cima. Então, contabilizar todos os caminhos possíveis de C para B é contabilizar todas as possíveis maneiras de permutar BD, CCC. Cada embaralhamento dessas 5 letrinhas gera um caminho diferente de C para chegar em B. Então, na verdade, eu tenho uma permutação de 5, com repetição de 2 e com repetição de 3. Que isso ficaria 5 fatorial, 5 fatorial, sobre 2 fatorial, vezes 3 fatorial. E se eu fizer isso daí, 5, 4, 3 fatorial corta, 20 por 2 são 10 caminhos. Só que eu quero de A para C e de C para B. Esse I, na verdade, é uma multiplicação, a gente já falou sobre isso. Então, se eu quero de A para C e depois de C para B, eu tenho 6 caminhos de A para C, e para cada um desses 6 caminhos, eu tenho 10 caminhos de I de C para D. Que pode ser esse caminho com esse com esse com esse com esse. Tem aquela árvore de possibilidades que a gente discutiu no início da semana passada. Então, para sair de A e chegar em B passando por C, a pessoa tem aí, portanto, 60 caminhos diferentes. 60 caminhos diferentes. Que daria o número 04, né? 60 caminhos diferentes, tá? Vou botar uma pergunta aqui para vocês. Se a pergunta fosse assim: quantos caminhos de A para B, independente de passar por C ou não? Não precisa dizer o resultado, não. Qual é a conta para calcular se fosse a quantidade de caminhos direto de A para B? Bora, quem diz aí a quantidade de caminhos direto de A para B?
De A para B, independente de passar por C ou não, eu sei que eu teria 4 passos para a direita e 5 passos para cima. São 9 passos. Então, seria uma permutação de 9, com repetição de 4 direita e 5 para cima. E ficaria 9 fatorial, 4 fatorial e 5 fatorial. Aí você faria a conta, né? 9876, né? Joga aproveitar aqui, 9876. Aí, quando você fizer 9876, porque o 5 fatorial cancela, dividido por fatorial de 4, que dá 24. Isso daria 126 caminhos. Uma pergunta interessante que poderia estar nessa questão e poderia estar no Enem. Essa questão poderia perguntar assim. Todo mundo ligado aí, né? Essa questão poderia perguntar assim. Mesmo texto. Mas a pergunta poderia ser: quantos caminhos a pessoa poderia fazer com a menor distância de A para B sem passar por C? Se a pergunta fosse quantos caminhos sem passar por C, a conta é exatamente essa. Total de caminhos, quantos caminhos passam por C e, consequentemente, o restante, que seriam 66, não passariam pelo C. Eu poderia misturar essa questão com probabilidade. Poderia perguntar tranquilamente assim, né? Uma pessoa está na mesma historinha. De A vai para o restaurante lá em B, menor caminho possível, para lá, mesma história. Aí eu perguntasse assim: qual é a probabilidade da pessoa fazendo o menor caminho de A para B, ela não passar pelo C? Sabe qual seria a probabilidade dela ir de A para B sem passar por C? Ó, se eu fizesse a probabilidade de ir de A para B sem passar pelo C, seria 66 sobre 126. E simplificando aí por 6, ficaria 11. Por 6 dá 21, né? 11 sobre 21. Tá claro? Olha lá, probabilidade de A para B sem passar por C. Esse que está de roxinho aqui não faz parte da questão não, tá? Só para vocês pensarem nas possibilidades para quando chegar lá na prova do Enem, tapar o bem que Kleber falou que ia cair uma questão assim e tal. Beleza? Ficou clara a probabilidade? Se caísse essa questão, muita gente nem conseguir fazer, não. O cara vai de A para B sem passar pelo ponto C. Qual é a probabilidade? 66 sobre 111, que é 11 sobre 21. Massa? Bonitinho nessas continhas. Vamos lá para a próxima questão. Vamos embora. Embora para a próxima. Acharam essa fácil ou difícil? Já sabiam fazer, gente, esse tipo de questão? Sabiam fazer essas questões ou não? De ver o número de caminhos, entender que esse número de caminhos é uma permutação com repetição. Eu sei que a maioria já passou por combinatória no colégio, tanto no segundo quanto no terceiro ano. Mas vocês sabiam tranquilo desenrolar? Massa. Show de bola. Muitas questõezinhas associam a permutação com repetição, né, gente? Muitas. Vamos seguir aí. Ó, uma pessoa, e assim, combinatória, como eu já disse para vocês, sempre que for possível você sair contando nos dedos, listando caso a caso, faça. Quando eu olho questão de combinatória assim, que as alternativas têm 5, 6, 7, 8 e 9, dá uma vontade imensa de sair contando caso a caso. Porque isso é a melhor maneira. Para mim, aqui são 60 casos, tu vai contar um por um? Não, né? Aqui os dessa estratégia. Aqui tem 40, cadê? A outra que foi 42 polígonos. Vai contar um por um? Não, né? Mas quando tem questões assim, pô, dá muita vontade de contar caso a caso. Isso é muito bom. Combinatório é isso. Vê, uma pessoa dispõe das seguintes frutas em sua casa: mamão, pera, morango, abacaxi,
manga, maçã e uva. São 7 frutas. 7 frutas. Mas irá utilizar apenas 5 delas para fazer uma salada de fruta. Sabendo que o abacaxi e o morango certamente serão utilizados, mas pera e maçã nunca serão colocadas juntas em uma mesma salada, qual é o número de maneiras diferentes de se escolher as 5 frutas? Gente, tem um bocado de forma diferente de fazer essas questões. Um bocado. Vamos lá, tem 7 frutas. A salada vai ter 5. Eu já sei que 2 estão garantidas. Abacaxi e morango. E sei que pera e maçã não podem ir juntas. Certo? Sei que pera e maçã não podem ir juntas. Então, vê só. Se eu tenho aí 7 frutas e vou escolher 5 frutas, aí eu tenho que abacaxi e morango já está com certeza. Eu só faltaria escolher mais 3. E aí eu tenho que maçã e pera não podem ser colocadas juntas. Então, você pode pensar assim, né? Vão existir as saladas que tem pera e não tem maçã. Essa, como eu disse, a questão dá para você contar caso a caso. Mas eu vou ensinar para vocês como é que a gente pensa, justamente porque você pode pegar uma questão que tem muito mais frutas, tá? Então, tem as saladas que tem pera e não tem maçã. Tem a salada que vai ter maçã e não vai ter pera. E tem a salada que nem vai ter pera e nem vai ter maçã. Concordam comigo que eu posso quebrar em 3 casos? Já disse, poderia contar um por um. Mas poderia também você quebrar em 3 casos, como eu estou fazendo aqui. Então, vamos lá. Vamos supor que eu vou contar as saladas com pera. Com pera. Então, se eu for colocar pera, tem que ser sem maçã. Aí depois eu vou contar as saladas que vão ter maçã. Que vai ter maçã, mas não vai ter pera. E depois eu vou contar as saladas sem pera e sem maçã. Vocês percebem que quando eu quebro assim, nesses 3 casos, esses 3 casos não vão ter interseção, não. Não vão ter interseção. Por que não vai ter interseção? Porque o primeiro caso é que tem pera e não tem maçã. O segundo tem maçã e não tem pera. E o terceiro não tem nenhum dos dois. E essas 3 contagens contabilizam todas as possibilidades de salada. Tá? Vamos lá. Lembrando que são 7 frutas. Então pode ser assim, ou assim, ou assim. Vamos ver quantas saladas eu teria nessa primeira situação. Olha lá. As saladas certamente terão abacaxi e morango. Então, essa salada vai ter essa. Vai ter abacaxi, já está certo abacaxi, já está certo morango e já está certo pera. Certo? Não pode maçã. Então, preste atenção. A salada vai ter quantas frutas? 5. Já tem garantido abacaxi, morango e pera. Tem garantido 3. Faltam 2. Maçã não pode ser. Então me sobram 3 frutas para escolher 2. Porque me sobra manga, sobra uva e sobra o mamão. Então, na verdade, aqui nessa primeira situação, já usei abacaxi, já usei morango, já usei pera. Não pode ter maçã. Então, tem 4 frutas já correram aí da situação. Agora me sobra 3 frutas, que é mamão, manga e uva. E dessas 3 eu só preciso escolher 2. Por que eu só preciso escolher 2? Porque a salada vai ter 5. 3 já estão garantidas. Então, teria uma combinação de quantas disponíveis? 3 para escolher 2. Porque se vai para a salada, a ordem não importa.
Então, seria 3 fatorial, 2 fatorial e 1 fatorial, que dá 3 maneiras de montar a salada desse jeito. Vejam que daria tranquilamente para você contabilizar isso um por um, né? Seria abacaxi, morango, pera. Aí, mamão com manga, mamão com uva ou manga com uva. Só tem 3 possibilidades. E lembre-se que o conectivo que eu estou usando agora é o ou. Lembre-se que esse ou sem interseção é associado a uma soma. E o i é associado a uma multiplicação. Tá? Aí vem a segunda situação. O que é que vai acontecer? Vamos lá. Segunda situação. Eu quero que tenha maçã, mas não quero pera. Se vocês olharem, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Por quê? Já tem abacaxi de certeza, já tem morango de certeza, já tem maçã de certeza. Não pode ter abacaxi, morango e maçã, não pode ter pera. Sobram 3 frutas para escolher, que são as mesmas 3 que sobrou no outro, né? Posso escolher agora mamão, manga e uva, tem 3 disponíveis para escolher 2. Mesma contagem. Combinação de 3, 2 a 2. E aí você teria fatorial de 3 sobre fatorial de 2, fatorial de 1, que dariam aí mais 3 maneiras diferentes de fazer a salada. E ainda tem essa. Bom, se sem pera e sem maçã, só tem uma maneira, né, gente? Concordam? Só tem uma maneira. Porque não são 7 frutas, se não pode ter nem pera nem maçã, só tem uma maneira, que é botar o mamão, o morango, o abacaxi, a manga e a uva. Só tem uma maneira, que é usar exatamente as outras frutas todas. Né? Tem uma maneira. Então, teria um total de quantas possibilidades de montar essa salada, gente? 3 mais 3 mais 1, nós temos 7 maneiras de montar essa salada de fruta. Estaria lá na letrinha C. Ok? Beleza ou não? Joia? Vamos para a próxima aí. Vamos lá, outra questão. O que vocês estão achando aí, gente? Estão conseguindo aprender mais um bocadinho de combinatória? Vocês estão vendo que as fórmulas não vão resolver combinatória. Você usa uma combinação, você usa bastante permutação, mas só pegar uma questão, calcula a combinação, calcula a permutação e vai dar a resposta, isso é ficção. Isso aí não existe, não. Vamos para a próxima aí. Estão muito caladinhos aqui. O chat está muito parado hoje. Muito paradinho. Vamos lá, questão 5. Por um terminal de ônibus passam 10 diferentes linhas. A linha mais movimentada delas é a linha 1. 4 em cada 7 usuários do terminal viajam nessa linha 1. 4 de cada 7. Cada uma das demais linhas transporta cerca de 1.300 usuários do terminal por dia. Considerando que cada passageiro utiliza uma única linha, a linha 1 transporta por dia cerca de... Essa é só uma interpretação mesmo de texto, tá, gente? Vamos lá. Por um terminal passam 10 diferentes linhas. Vamos lá. Linhas. Passam 10 diferentes linhas. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Não precisa escrever isso tudo, não. Claro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 linhas. Beleza? Aí diz o seguinte. Por um terminal de ônibus, 10 linhas diferentes. A linha mais movimentada é a linha 1, que pega 4 em cada 7 usuários do terminal. Então, na linha 1,
4/7 do total, né? Do total de usuários. 4/7 dos usuários. Todo mundo entende que é 4 em cada 7, eu estou tratando de 4/7 dos usuários. Se na linha 1 eu tenho 4/7 dos usuários, isso significa que nessas outras linhas eu vou ter 3/7 dos usuários. Joia? Se na linha 1 eu tenho 4/7 dos usuários, é porque os outros 3/7 estão nas 9 linhas seguintes. Tá beleza? Aí, cada uma das demais linhas transporta cerca de 1.300 usuários por dia. Então, para cá, 1.300, 1.300. Cada uma dessas linhas, cada uma das demais linhas, transporta cerca de 1.300 usuários por dia. Ou seja, isso aqui vão ser 9 linhas com 1.300 usuários. Não é isso? Então, nessas outras 9 linhas, 9 vezes 1.300 dá 11.700 usuários. Só que esses 11.700 representam 3/7 dos usuários, né? Aí, considerando que cada passageiro utiliza uma única linha, a linha 1 transporta por dia cerca de quantos? Pode até fazer uma regrinha de 3, né? 3/7 dos usuários equivale a 11.700 usuários. 3/7 equivale... Usuários também, né? 3/7 de usuários vale, seria do total, né? Sei lá, fração, para não ficar usuários. Parte. 3/7 dos usuários vale 11/7. Na linha 1 são 4/7 dos usuários, né? 4/7 equivale a X, né? E aí você ficaria com 3/7 de X igual a 4/7 de 11.700. Ah, Clebinho, já fiz direto. Ó. Eu já peguei e já calculei o número de usuários na linha 1, pegando 4 vezes 11.700 e dividindo por 3. Pode? Pode. E aí, se a gente fizer essa continha, 11.700 dividido por 3 vezes 4 dá 1.5600. 15.600 usuários. Para mim, essa questão tem combinatória. Gente, essa questão tem contagem. E tudo que tem contagem é combinatória. Estudar análise combinatória é aprender a contar. Beleza? Alguma dúvida nisso? Vamos embora adiante. Questão bonitinha também de Enem. Bonitinha, bonitinha, bonitinha. Vamos para a próxima. Coloquei no grupo de vocês essa semana, um comentou, ficou todo mundo calado sobre o Enem, né? Prova de matemática 28 de novembro, não é isso? Dia 1, dia 21 e dia 2, dia 28 de novembro. Né? Tava aquele zum. Será que o Enem rola, não rola, não sei o que lá, aquela confusão toda. Então saiu aí, né? 21 e 28, saiu na semana passada. Eu tenho colocado aí para vocês. E aí, Kleber, e o conteúdo? Tranquilíssimo, gente. Tranquilíssimo, isso. Beleza? Se por acaso precisar, uma aulinha extra, não tem problema nenhum. Mas eu acho que não precisa. Kleber? Oi.
Ô Kleber, nas férias agora de julho, como é que vai ser aqui a isolada? Vai ter recesso, não vai? Eu até soltei isso para vocês uma aula aí, não foi? Ninguém também comentou nada. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu estou vendo, estou percebendo, se eu estiver errado, vocês me digam, mas eu estou vendo vocês muito exaustos, muito cansados. E eu entendo, porque vocês não tiveram férias, né? Geralmente a gente tinha férias em julho e janeiro, né? E vocês estão sem férias, né, gente? Vocês estão direto, né? Ou estou errado, Tá certo. né? Em janeiro vocês não pararam, né? Vocês tiveram aula porque o vestibular foi dia 31, não é isso? Em julho do ano passado, vocês não pararam. Em julho do ano passado, vocês não pararam porque deram uma parada em abril, né? A parada de abril foi uma parada, né? Abril do ano passado, mas foi aquela parada do desespero, né? Ninguém sabia nem que ia estar vivo no mês que vem, né? Eu, por exemplo, acho que eu e muita gente deve ter pensado, será que eu termino o ano vivo, né? A meta da gente no ano passado era ficar vivo, né? Então, a gente que está aqui conseguiu, né? Mas muitos não conseguiram. Inclusive, professor de vocês também, né? Que não conseguiram. Mas eu estou vendo muito cansado. Até estava falando com a mãe, acho que umas duas mães falaram comigo, perguntando também já sobre julho, né? E aí elas estavam também colocando, Kleber, vê se tu consegue deixar um começo aí para os meninos descansarem, porque eu sei que vocês estão cansados muito. Eu não vou estar de férias, porque lá no IFPE não vai estar de férias. Então, eu vou estar dando aula toda semana. Então, o que é que eu estaria pensando para vocês? É que eu pensei assim, mas depois a gente organiza direitinho. Quero que vocês me digam aí no chat o que é que vocês estão achando. O que é que vocês acham de uma coisa que eu pensei. Sei que vocês estão cansados, é indiscutível. Julho tem 4 segundas-feiras. 5, 12, 19 e 26. 5, 12, 19 e 26. Que seriam aí 8 horas de aula, né? Se você juntar tudo direitinho. Geralmente, o que é que eu faço? 15 dias de recesso, ou seja, 2 segundas sem ter e 2 segundas tendo. Geralmente eu faço isso. Né? As isoladas geralmente são assim. Desde 2007, por aí que eu faço isso. Chega em julho, eu coloco 2 semanas com aula, 2 semanas sem aula. Bom, como esse ano está muito atípico, eu estou sentindo bastante, tanto é que nessa turma de vocês são 15. São 15? Deixa eu ver aqui no grupo para não dizer o número errado. Ó, nessa turma de vocês, tem eu mais 15. São 15 pessoas nessa turma de vocês. 15. Não, 14. São 14. 14. Então, essa turma de vocês são 14. E eu estou vendo 7 de vocês aqui. Né? São 14 e nós estamos em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos 7 que estão aqui, eu acho que uns 4 não estavam na semana passada. Então, eu estou vendo que vocês estão muito cansados. Estou vendo. Então, o que é que eu estou pensando? Que o que vocês acham? Já era normal. 2 de recesso, 2 de aula. Vocês estão no limite, que eu sei. Então, estou pensando em fazer assim. Dá 3 semanas de recesso para vocês. 5, 12, 19. Agora, na última semana de julho, a gente arrumar um jeito de ter 4 horinhas de aula. 3 horas e meia, 4 horas de aula. Na última semana de julho. Certo? Então, em vez de fazer 5 e 12 de folga e da aula 19 e 26, uma coisa que eu estou pensando, que eu acho que seria melhor para vocês. Então, 5, 12 recesso. E no lugar de dar aula do dia 19 do dia 26, dá nessa última semana de julho, um dia com 4 horas. Claro, mais um dia 26 de noite com 4 horas é muito cansativo. Eu sei que é muito cansativo.
Então, eu estou pensando na possibilidade do sábado, 31 de julho, que aí já vai estar todo mundo descansado, todo mundo tranquilo. A gente pegava no sábado, 31 de julho, e dava 4 horas de aula. Poderia ser assim, 10 às 12 de manhã, almoçava e de 1 às 3 de tarde, ou de 1h30 às 3h30. Certo? Então, mês de julho eu quero dar pelo menos 4 horas de aula para vocês. A minha sugestão, e aí eu preciso escutar de vocês, né? Se você não, Cleber, tá tudo de boa, tá todo mundo sem estar cansado. Mete bronca. Aí eu meto bronca. Mas eu acho interessante as 4 horas de julho a gente fazer no sábado 31. O que é que vocês acham disso? Ou outro dia, ou fazer, por exemplo, 2 segundas à noite mesmo, 19 e 26. Ou então, o Kleber faz assim, faz 5 e 12 eu não quero fazer, porque eu acho que vocês vão dar, estão querendo férias, estão contando os dias. Eu acho que estão em contagem regressiva, com o pouco que vocês me falam no privado. Então, possibilidades. Me diz aí no chatzinho o que é que vocês acham. Como eu disse, 2 semanas de recesso, 2 de aula. Então, 4 horas de aula. Vocês acham melhor 5 e 12 não. Vocês acham melhor 19 e 26, horário normal. 7 às 9, dia 19 de julho. 7 às 9, dia 26 de julho. Não, Kleber, dia 19, já está de boa aí. São 19 dias de descanso. Já estou de boa. Pegar 2 horinhas na segunda-feira, está de boa. Já vou resgatando aí. E 2 horinhas no dia 26 também está de boa. Né? É uma possibilidade, porque aí, como a gente está online, se tiver, onde você estiver, vai passar o mês de julho no interior, na casa da avó, não sei o que lá, Parará. Onde você estiver, você pega o computador e assiste. Então, uma possibilidade. 5 e 12 recesso, aula 19 e 26 de julho, e aí já emenda, né? 19 e 26 já entra com agosto. Ou segunda possibilidade, em vez de ser 19 e 26, fazer as 4 horas no dia 31 de julho. Ou ainda pode pensar na possibilidade de ter 2 horinhas no dia 26 de julho, de noite, e 2 horinhas durante a semana. Como vocês não vão estar no colégio, a gente pode organizar dia 29, dia 28, dia 29 depois do almoço. Enfim, resumindo a história. Dois encontros com vocês em julho. Vocês preferem 19 e 26 no horário normal, ou dia 26 e outro dia nessa última semana, ou as 4 num dia só? Eu gostei dessa proposta, vice Kleber, das 4 no dia só. 4 num dia só. Mas as 4 no dia só eu gostei até. Só que pra mim, assim, meio que tanto faz, porque eu vou tentar não tirar férias daqui. Por exemplo, as aulas que eu tô atrasado, eu vou tentar ver tudo Aí, assim nas férias e praticando também, pra não perder esse ritmo que eu tô também. Aí certo. pra mim, realmente tanto faz, mas esses 15 dias eu acho que pra todo mundo assim, no geral, seria bom, mas eu gostei dessa proposta de 4 horas num dia só. Beleza. Ó, tiveram 4 votos ainda. Tem mais 3 pessoas aqui. Cadê Luizinho? Ô, Kleber, tu podia botar no grupo também. A É, gente botava no grupo e aí cada um ia deixando o seu nome pronto. no em qual preferisse. Eu vou colocar as 3 opções e coloco aí para vocês. Combinado, acho que fica melhor aí. Aí Beleza. vocês vão vendo aí. Eu vou colocar 3 possibilidades também para não esticar muito, não. Ou 4 horas seguidas também, pode ser. As 2 horas, 10 minutinhos de intervalo, 15 minutinhos de intervalo, toma uma água, banheiro e continua também. Pronto. Só para a gente fechar essa partezinha, essas 4 horas seguidas, nessa última semana de julho, né? Seria o ideal na primeira semana de julho. Acho que na última, né? Acho que na última. Acho que aí a primeira semana de julho, 4 horas seguidas na primeira semana, acho que é muito pesado para vocês. Lá na última mesmo. Pronto, eu vou organizar isso aí e coloco essa semana e cada um vai dando a opinião. Beleza? Agora ninguém respondeu. A impressão minha é que vocês estão bem cansados já, assim, de quase 2 anos sem parar. A impressão é fato mesmo. É fato, vice, é fato, Kleber. Eu estou vendo no colégio também, o pessoal já está cansadíssimo, velho. Cansadíssimo. Principalmente segundo e terceiro ano, né? Terceiro ano teve prova hoje, foi? Lá no São Luís. Teve 5 provinhas.
Então vamos fazer isso daí. 5 não, né? 6, na 6. verdade. Eu vou parar no dia... as 3 primeiras semanas de julho, e aí a gente vai colocar os 4 encontros na última semana de julho. Agora, claro, caso, eu acho que não, mas caso precisar ir alguma aula extra para terminar o assunto, a gente marca, mas acho que não precisa não. Estava vendo aqui, a gente está bem encaminhadozinho, tá certo? E porque as últimas 4 a 5 semanas, como eu prometi a vocês, 4, 5 semanas antes do Enem é só revisão. Então, Kleber chegou sei lá, na 4ª semana antes do Enem, tá faltando tu ver esfera. Marca um sábado esfera e vamos começar a revisão, tá? Para revisar todos os assuntos. Mas, né, porque no finalzinho dos últimos assuntos eu pego esfera e pego um complementozinho de trigonometria, né? Aquela parte dos gráficos, de funções trigonométricas, máximos e mínimos. Beleza? Deixa eu ver se dá tempo de fazer mais uma. Eita, vai ficar apertado essa daí. Mas dá para fazer isso daqui. Vamos lá, questão 6 para a gente terminar. Beleza, vou colocar no grupo e a gente termina. Aí para a semana, primeiro momento, eu faço mais questões de combinatória. E no segundo momento, a gente já entra em teoria das probabilidades, para a gente fechar a probabilidade antes das férias, né? Pega a probabilidade 14, 21 e 28. Aí eu termino probabilidade. Aí quando voltar, aí nessa última semana aí de julho, a gente vê um pouco de geometria de álgebra mesmo, função do primeiro grau, segundo grau, exponencial, logaritmo, geometria espacial, ainda tem um pouquinho de geometria plana, parte de áreas, e aí prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera, geometria espacial e um complementozinho de trigonometria e fecha, né? O assunto. Vê só, gente, melhor maneira de fazer essa questão. De quantas maneiras podemos distribuir 12 canetas em 12 estojos iguais? Bem fácil. Quantas canetas? Quantos estojos? 2. Bem facilzinho. Pode ser quanto? 12 num estojo, nenhuma no outro. 11, 1. 10, 2. 9, 3. 8, 4, 7, 5, 6 e 6. Acabou, né, não? E se eu botar 5 e 7 é a mesma coisa que 7 e 5. Os estojos não são iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maneiras. Os 7 maneiras de distribuir 12 canetas iguais em 12 canetas iguais em 2 estojos iguais. Para ver qual é a contagem que a gente faz? Essa que vocês estão vendo. É fácil? 12 e 1, 0 na outra, 1 e 11, 2 e 10, 3 e 9, 4 e 8, 7 e 5, 6 e 6. Acabou-se. Ficou claro, pessoal? Então, vejam quantas técnicas diferentes, quantos métodos diferentes de contagem a gente está fazendo aqui de combinatória, né? Massa? Então, é isso para a gravação.